Bom, hoje a gente vai falar dele, Ghost in the Shell de 1995. Um filme maravilhoso, em todos os sentidos possíveis, tá bom? E, cara, mas eu vou dizer uma coisa, eu acabei de assistir ele de novo, a primeira vez que eu assisti ele há muitos anos atrás. Eu olhei por olhar assim, sabe, eu não prestei tanta atenção e, enfim. Agora não, como eu tenho que fazer review, meu cérebro funcionou a 100% durante toda a experiência. Eu vou dizer uma coisa, ó, eu tô moído. Mas vamos lá, pega a pipoquinha, pega um chazinho de camomila, um café, uma cerveja, o que você preferir. Cerveja não, porque vai ficar difícil de entender tudo. Eu vou tentar resumir aqui a história e vamos ver no que vai dar, tá? Vai ser uma coisa meio maçante, eu vou dizer, tá? Bom, falando aqui, vamos falar em termos gerais, antes de pegar toda a proposta da história como um todo, tá? Ela tem uma pegada diferente do mangá, no qual ele foi baseado, né? Ela tem uma pegada assim mais de se focar numa questão específica, ao invés de trazendo várias questões como traz o mangá. O problema é que você tem que ficar nessa por 1h20. No mangá você vai lendo, né, obviamente no seu ritmo, né, ali por se tratar de um livro. Então tem isso a favor dele. E como eu falei, tem muito mais questões que o mangá aborda e muito menos que o anime aborda. Ele pegou e se focou numa que eu acho que é o mais certo, tá? Só que ao mesmo tempo ficou muito maçante. Isso é um problema? Não, é porque o assunto é tenso, mas ele não deixa de ser menos importante por conta da densidade que ele tem, tá? Então vamos falando aqui de questões básicas, assim, em termos de animação. Cara, a animação é fantástica, tá? É uma das melhores já feitas na história, na minha opinião, tá? Sabe? Tudo dela é absolutamente lindo. Cara, a trilha sonora é medonha de boa, sabe? E o pior de tudo, ela é uma trilha sonora que, pelo que eu pesquisei aqui rapidinho, ela é um cântico que ele simboliza como se fosse o casamento entre humano e máquina, representado pela Major Kusanagi. E inclusive esse é um dos grandes pontos centrais da história, né, que é justamente ela buscando pela identidade dela, né. E, cara, muitos pontos são levantados. Eu vou focar aqui mais nesse aspecto específico, tá? Nessas questões que ela levanta ali na história, por conta que, cara, a história basicamente é isso, tá? Tem acontecimentos ali, tem tiroteio pra caramba, tem cenas de animação de luta fantástica, de luta de tiroteio. Cara, é completamente fantástico. Se você for ver só pela ação, já vale a pena. Tá? Então vamos focar aqui mais na parte da história, que é a proposta dela, tá? A proposta dela é falar sobre consciência e identidade. O tema espinhoso, né? E aí é legal que tem uma cena lá que a Motoko, ela gosta de... a Major Kusanagi, né? Ela gosta de se atirar, a protagonista, que gosta de se atirar no rio. Se atira ali e depois ela boia pra cima de volta, né? Ela usa umas boias lá porque ela é um ciborgue, ela pode afundar. Tem isso aí. E aí ela se levanta ali e ela gosta de fazer isso. E no começo do filme parece que quando ela foi criada, que aparece toda a criação do corpo dela, que é uma máquina, enquanto que ela tem a consciência humana, né? O que dá a entender ali. E aí mostra ali como se ela estivesse assim renascendo. Ela diz assim, eu gosto de lá por causa que toda vez que eu me atiro e volto, eu me sinto como se estivesse me tornando outra pessoa. Ela tem toda uma indagação lá, tipo, mas assim, o meu corpo ele foi feito, ele foi fabricado aqui, e o meu fantasma, essa consciência que eu tenho, ela na realidade, ela pode ter vindo de uma outra pessoa, ela pode ter sido copiada de alguém, e no final das contas ela pegou e foi e se se juntou, né, com essa que eu sou hoje. Ela fala isso. Então, na verdade eu fui criada. Eu não tive infância, eu não tive pai, mãe, eu não tive nada. Eu fui uma criação que veio das mãos do homem. Então quem eu sou? E cara, essa é uma das perguntas mais desgraçadas, na minha opinião, da história, né? Quem você é? Quem eu sou? A mais dramática... Eu vou dizer uma coisa que a minha experiência, tá? Eu vou falar de mim, enquanto essa parte assim de identidade, né? Como eu me identifico, tudo. Então, essa coisa de quem você é, né? É uma coisa completamente atrelada ao existencialismo, né? Quem você é, né? Eu gosto muito de Viktor Frankl. Viktor Frankl é uma das pessoas que me centrou praticamente na vida, tá? Nessa questão da existência, né? Ele foi um médico que foi preso em 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.
E dentre as experiências que ele teve antes, durante e depois, ele acabou postulando as teorias do sentido da vida dele, né? Inclusive ele criou a logoterapia, que é uma vertente psicológica fantástica. Eu acho que todo mundo deveria de aprender, tá? A respeito dessa parte da existência, tá? Ele fala algumas coisas que eu acho que vão basilar bem aqui a teoria que a gente vai postular e que é mais ou menos o que é a conclusão que chega o primeiro filme de Ghost in the Shell, tá? É o seguinte, ó. Quando você... o Viktor Frankl fala, talvez as pessoas ficariam melhores se elas não perguntassem tanto o que elas querem da vida, assim o que a vida quer dar. É uma frase que eu uso pra me basear, eu já usei isso em outro vídeo também que eu gravei, não sei se for lançado primeiro ou antes desse aqui que eu tô gravando pra vocês, que é o do The Cockpit, quem quiser olhar futuramente ou no passado, não sei. E... cara, é uma coisa que é assim, você fica pensando, basicamente a teoria dele é o seguinte, ó, você pega e você se dedica a algo que se distancie de você mesmo. Um dos grandes problemas da humanidade é ficar muito egocentrada, sabe? Ele diz que você vai se justificando a sua existência, né? Se voltando para algo, para alguma causa, para alguma coisa que tenha valor. E a partir dessa luta, você consegue dar sentido à sua vida, né? Ok, mas isso aqui pega também uma parte mais assim no sentido, né? Por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, você tá entendendo? E eu acho que através disso você pode também fazer uma base de dizer quem você é. Quem eu sou? Porque isso é o que eu acho que, resumindo aqui, eu acho que é a frase central, né? Não é quem você é que te define, mas aquilo que você faz. Uma frase, inclusive, do Batman. Tá? Acho que ela chega na conclusão que, na realidade, que isso é uma coisa também frankliana, né? E o auge de sentido, de criar sentido na sua existência é transcender a si mesmo. É se tornar maior do que a si mesmo, como eu falei, se dedicando a algo para além de si, a uma causa, a uma outra pessoa, alguma coisa que lhe distancie de você mesmo. E é mais ou menos o ritmo que vai pegando ali, a conclusão que vai chegando no final ali da história, né? Então, eu acho que essa parte existencial, assim, por si só, também diz um pouco sobre sua... Um pouco não, acho que muita coisa sobre sua identidade, né? Mas o que eu penso diretamente dessa questão da identidade, né? Cara, se eu for falar de mim, né? A minha identidade, quem eu sou? Pergunta desgraçada do caralho, mano. Pergunta desgraçada. Mas, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei, sabe? Eu também não tô nem aí pra descobrir. Por causa que assim, ó, como eu me enxergo, eu sou uma concha de retalhos. Mas ó, eu tenho tudo menos uma coisa autêntica minha, né? Eu sou um conglomerado de inúmeras coisas, né? Por exemplo, eu tô falando aqui, falei na parte existencial de Viktor Frankl, que é uma coisa que baseia a minha vida, né? Uma forma que eu enxergo o mundo, ou seja, tem um pedacinho dele em mim. Vocês entenderam, né? Do Batman, eu falei disso também, né? Tem um pedaço dele em mim também. E, cara, tem muitas coisas da minha personalidade, da minha maneira de ver o mundo, dos meus trejeitos, da maneira como eu tô mexendo as mãos, da maneira como eu tô falando, da maneira como eu olho pra você, sabe? Tudo isso são coisas que eu peguei de alguém ou de algo ao longo da minha vida, tá? São tantas coisas que até nem me lembro de onde elas vieram. Às vezes tem uma coisa que eu digo, pá, isso aqui foi esse meu jeito aqui, apontar o dedo pra cima aqui, passar a barba, isso aqui é de alguém. Eu tô pensando nisso agora, isso aqui é de alguém. Não sei de quem é. Eu me esqueci já. Então eu sou assim, eu tenho traços de várias coisas que eu vi, várias ideias, várias pessoas que fizeram parte da minha vida. Então, cara, eu sou tudo isso. Quem eu sou? Eu sou muita coisa. Eu sou muito mais coisa do que eu próprio sei. Você tá entendendo? Então, responder assim no curto e grosso que eu sou, eu sou um pouco de tudo. Inclusive, a sua própria identidade, isso é uma coisa que o Ghost in the Shell traz ali, que a Major Kusanagi, ela meio que se encara assim, quando ela tá subindo no rio ali, se encara ela mesmo, quem você é. E você tem que fazer isso, na verdade, é uma coisa que eu faço, né? Você precisa de um espelho, né? Então você olha pra você como um espelho. Quem eu me enxergo? Olhando aqui pra minha imagem aqui, eu me enxergo um cara bonito, modéstia à parte, né? Um pouco enviesado, confesso. Acima do peso, aqui não dá pra ver muito bem, mas eu sou, né? Calvo, pra caramba, né?
um homem, jovem. Assim como eu vejo, isso tudo tá certo? Tá certo. Né? Só que, às vezes, esse espelho que você usa é outra pessoa. Outra pessoa vai enxergar coisas de você que você não enxerga. Por exemplo, se não fosse a imagem aqui, eu não enxergaria atrás de mim. Vocês estão olhando daqui a pouco um lado meu que eu próprio não tô vendo. Você não é consciente de tudo e muita coisa que você tem na sua cabeça você recalca o inconsciente por diversas razões. Essa é uma coisa que a psicanálise explica muito bem, né? Então quem você é, cara, você nunca vai saber a 100%. Psicanálise mesmo tratava muito dessa parte, assim, dessa parte identitária, assim, né? E Freud dizia, cara, tem muita coisa de você que é inconsciente. Sabe? Tu vai manter coisas recalcadas no seu inconsciente, coisas pesadas pra vir à consciência, ou coisas que você simplesmente esqueceu. Né? Então, tem isso também, mas você precisa de um espelho. As outras pessoas também são um espelho. As outras pessoas também viram parte de você. Você tá entendendo? Então, e meio que no final a Major Kusanagi pega essa ideia também, né? Que ela acaba se fundindo lá com uma outra consciência. Vocês vão ter que saber, vão ter que ver pra saber exatamente como é que é. E ela diz que não, eu não sou mais a Kusanagi nem essa outra pessoa aí. Eu sou agora uma nova consciência. E de fato, né, essa conclusão que ela chegou, que é mais ou menos a conclusão que eu cheguei. Cara, eu sou uma concha de retalhos, assim, como eu falei, tem coisas da minha personalidade que pertencem a outras pessoas, que eu copiei de alguém, ideias que eu copiei de alguém, formas de agir que eu copiei de alguém, formas de falar, me expressar, tudo isso faz parte de alguém. E isso tudo cria alguém novo, que sou eu. Assim como ela própria fala. Eu estou, que eu acho absurdo a gente ter postulado mais ou menos a mesma coisa, né? Que é, cara, eu tenho esses traços assim, né? Ela foi criada, né? Inclusive a história traz essa questão assim. Então um cara, sei lá, uma consciência que tem ali. Cara, eu sou uma consciência, eu tenho vontade própria e eu quero ser tratado como tal. E aí os caras dizem assim, tá, mas como assim consciência, cara? Então foi criado pela computação, pela engenharia. Ele diz, olha, e o DNA não é uma obra da engenharia genética? A diferença é que ele vem de forma orgânica, eu de forma cibernética. Então, é uma coisa que a história traz muito bem, que é isso aqui, a função entre máquina e humano. Né? Chega a um ponto que a linha é tão tênue que você não consegue mais distinguir. Mas como eu falei, como a linha entre o que é meu e o que é do outro também acaba se tornando tênue nesses traços de personalidade que eu tenho, que eu desenvolvi e tudo, eu acho que não é uma coisa que vale tanto a pena se debruçar. Eu sou a combinação de tudo isso. Né? Eu sou a combinação, como eu falei, da visão de mundo do Batman, do Viktor Frankl, das pessoas que eu convivi a minha vida inteira, sabe que tem isso. Assim como o Major Kusanagi também se torna uma pessoa, vai se tornando uma pessoa nova, vai se moldando assim. Tem até uma metáfora da morte, né? Que eu digo, que é quantas vezes a gente vai morrer em vida? Quantas vezes a gente vai renascer nos tornando alguém novo, alguém diferente? Né? Sempre matando coisas de nós, sempre revivendo coisas de nós. É um assunto difícil, né? É um assunto denso. Mas quando eu tô nessa dúvida, tipo, quem eu sou, o que eu quero da minha vida, quem eu sou, eu sempre digo, cara, não é quem eu sou que me define, mas aquilo que faço. E não é sobre o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. Então daqui a pouco eu peguei, como eu falei, uma história muito densa, maçante, né? Mas eu acho que eu consegui desenvolver isso de uma maneira mais sucinta, assim, um pouco mais clara, apesar de com certeza ter ficado uma coisa difícil, sabe? Essa questão de identidade em tudo. Mas quando eu penso essa coisa de identidade, eu penso como uma coisa quase narcisista, né? Eu quero ter plena noção de mim mesmo. Cara, você não vai ter nunca. E talvez você nem tenha que se focar nisso daí. Você tem que se focar em se voltar para algo, fazer alguma coisa, né? Que através disso você cria sentido para sua existência faz um sentido e ao mesmo tempo você se direciona a algo que o torna maior do que a si mesmo. Então você também está sempre se criando, né? Sempre sendo algo novo, né? Sempre morrendo, revivendo. É um ciclo, eu acho, né? Um assunto complicado, acho que cada um tem a sua maneira de ver o mundo, né? Mas acredito que o anime do Ghost in the Shell ele tenha chegado a uma conclusão mais ou menos parecida com a minha, né? Ser alguém novo, se fundir e se tornar uma pessoa nova.
Não sei, me diz o que você acha nos comentários, né? Uma história densa, né? Complicada, incrível, mas também muito desgastante, né? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.